Se de repente começar alguém a pular aqui, deixa essa pessoa pular. Você não sabe por que ela está pulando aqui na igreja. Você não sabe o motivo que ela está extravasando as suas emoções aqui na igreja. De repente a pessoa que está pulando aqui dentro estava com vontade de se matar lá fora. De repente a pessoa que está gritando aqui dentro, ela foi ofendida lá fora. Então é melhor ela descarregar tudo aqui em Deus, sair daqui leve, sair daqui glorificando, do que ter peso no seu coração, do que ter peso na sua vida. Bem, Jesus é bom o tempo todo, né, irmãos? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja. Esse domingo abençoado da parte de Deus. Tivemos aí uma santa ceia maravilhosa na presença do Senhor. E terminamos agora cultuando ao Senhor na beleza da sua santidade. Glória seja dada ao nome do Senhor. Peço à igreja, por gentileza, que abra a Bíblia Sagrada, a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Coríntios. Capítulo 10. Uma palavra pastoral hoje para os nossos corações. Peço que você mantenha a Bíblia sempre contigo. Peço que o irmão Felipe, meu amigo, por gentileza, os versículos que eu estou dando aqui, tá? Tá bom? Aplica ali, por gentileza. Som. 1, 2. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Capítulo 10, nós vamos ler 2 versículos. Versículo 4 e versículo 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e versículo 5. Quem crer no poder da palavra, diga glória. Isso, a palavra ela é a primazia. Por isso que o diabo luta tanto para que o crente seja vazio da palavra. Mas aqui não. Nós sempre veremos a palavra do Senhor como bússola para os nossos caminhos de vitória e de bênção. Todos acharam? Vamos ler. Eu disse versículos 4 e 5, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de toda que se levanta contra o conhecimento e levando cativo todo o nosso pensamento em obediência a Amém. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra. Abençoe a tua igreja no nome de Jesus. Meu amigo, cadê meu amigo Ed? Meu amigo Ed, pode falar, mas daquele mistério que eu falei contigo, cadê ele? Está no banheiro? Cadê? Sabe que fica assim mesmo? Som. Então, um novo disso aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, Deus me deu essa palavra, eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Tive que fazer anotações aqui, eu devido estar sem óculos, então eu tenho que pegar todo o recurso que pode me ajudar para eu poder enxergar legal aqui de perto, né? De longe a gente consegue ver, mas de perto a gente tem uma certa dificuldade, basta um pouco, mas Deus abençoe a tecnologia. Glória a Deus. A palavra que nós estamos diante aqui foi a segunda carta que o apóstolo Paulo ele escreveu à igreja que estava na cidade de Coríntios. Sabemos bem, quem é de boa memória da casa sabe que de inúmeras formas eu já preguei de como era a cidade de Coríntios. Então não creio que haja necessidade de falar na introdução de como era a cidade.
Mas precisamos entender uma coisa, que hoje nós temos uma palavra pastoral, tá? Quero ficar o máximo aqui bem quietinho, na presença de Deus. Meu amigo, vá lá, vai daquele jeito. Vem cá, por favor. Isso. Você é o meu obreiro mais bonito, mais elegante que eu tenho aqui no Rio. Cara, coisa, rapaz, aí é top demais. Isso é uma bênção de Deus na minha vida. Esse ministério de louvor é fruto de oração, e muito choro. E Deus está trazendo mais. Hoje o João Miguel, eu apresentei João Vitor, né? Meu Deus. João Miguel hoje já foi apresentado. Gente, no último sábado de maio, teremos o batismo, tá? Quem não é batizado, está aqui com a gente, vem conversar comigo. Nós vamos decretar o nosso amor por Cristo com o batismo, tá? Vai ter o batismo. E eu creio que Deus vai nos abençoar poderosamente. Então vamos lá. A carta que nós lemos, essa segunda carta, Paulo ele escreve a Coríntios, ensinando várias coisas, mas também com uma carta de autodefesa do seu ministério. E a gente vai entender isso no decorrer da ministração. A gente vai entender que no meio do assunto que Paulo traz, aliás, a história registra que foram 3 cartas escritas para essa cidade, para a igreja de Coríntios. Mas nós temos no Cânon Sagrado somente 2. E a gente sabe que a igreja de Coríntios foi a igreja que mais deu trabalho ao apóstolo Paulo, mediante a cultura que ela tinha. E a gente sabe que todo o processo de libertação para algumas pessoas é difícil. E Paulo, com todo o amor, com toda a paciência, exortou, né, essa igreja a fim de que ela chegasse a uma estrutura mais madura na presença de Deus. Mas a gente vai ver que na segunda carta, Paulo tem a necessidade de defender seu ministério e de ensinar mais algumas coisas à igreja de Coríntios. Pois, para nós entendermos bem o que Paulo está tentando nos ensinar, nós vamos perceber que Paulo ele luta contra uma grande heresia que se introduziu na igreja, que foi alguns judeus, né, ortodoxos, né, que creram na pessoa do Senhor Jesus, mas também eles começaram a introduzir na igreja de Coríntios que a igreja deveria ser circuncidada, que a igreja deveria guardar o sábado, que a igreja deveria fazer vários ritos religiosos, judaicos, para poderem serem salvos. E isso cumulou uma grande confusão na igreja de Coríntios. Por isso que Paulo, nessa segunda carta, ele bate ferozmente contra esse tipo de doutrina. Ou seja, alguns irmãos mais experientes no judaísmo, alguns irmãos que entendiam mais a lei do que a igreja de Coríntios, pois a igreja de Coríntios era uma igreja gentília, e eles ainda estavam aprendendo concernente às coisas de Deus, eles utilizaram desse conhecimento, utilizaram dessa experiência para sufocar a fé da igreja de Coríntios, querendo colocar cargos pesados, querendo colocar fardos que nem mesmo eles conseguiam carregar em cima da igreja de Coríntios, dizendo, olha, para você entrar no céu, tem que circuncidar, para você entrar no céu, você tem que guardar o sábado, para você entrar no céu, você tem que participar das festas dos pães ázimos, você tem que participar da festa do tabernáculo, para você entrar no céu, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e isso estava atrapalhando aquela fé genuína da graça que foi implantada no coração da igreja de Coríntios. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, foi daqui que surgiu, foi desse embate que surgiu esta discussão, esta assembleia em Atos dos Apóstolos. Paulo, preocupado com isso, ele viu a necessidade de ir até os apóstolos. Quando nós olhamos para a carta, para Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, a partir do versículo 1, o texto vai dizer assim, olha, então alguns que tinham descido à Judéia ensinavam assim aos irmãos, se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Né? Tendo tido Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles estivessem em Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor, aos apóstolos e aos anciões, para poder sobre aquela questão. O que aconteceu? Mediante toda essa discussão, Paulo e Barnabé tiveram a necessidade de ir até Pedro, até Mateus, até os apóstolos, para poder explicar concernente a isso.
E Paulo explicou para Pedro e os apóstolos que ali estavam, os que andaram com Jesus: olha, Jesus está fazendo grandes coisas no meio do gentio, está curando, está libertando, né? Tá curando enfermidade, né? Tá expulsando o demônio, e Deus está completando a obra, sem ninguém precisar fazer nenhum rito judeu, nenhum rito judaico. E Paulo começou a explicar a Pedro, e Pedro também já tinha tido essa experiência na casa de Cornélio. Quem se lembra sabe, quem lê Bíblia sabe, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, o texto vai dizer que Cornélio orava, Cornélio dava esmola, Cornélio era um homem temente a Deus, mas ainda não era a igreja. Isso aqui também eu quero abrir um parênteses, que tem muitas pessoas que falam que não precisa de pastor, não precisa de congregar, não precisa de estar afiliado a um ministério, não precisa estar afiliado a uma igreja. Isso é errado. Veja aí o exemplo maior, é Cornélio. Cornélio dava esmola, Cornélio orava, Cornélio era um homem bom, mas ainda assim Jesus mandou Pedro ir lá pregar para Cornélio fazer parte de um corpo. Porque a gente sozinho não é igreja, a gente sozinho é membro do corpo. Nós só nos tornamos igreja quando estamos reunidos, quando estamos juntos, quando estamos em um. Por isso que Paulo fala que a igreja é o corpo e Cristo o cabeça. E ele explica a analogia do corpo. Ele fala que o braço não pode andar sozinho, a perna não pode andar sozinho, o olho não pode falar pelo ouvido, o ouvido não pode falar pelo olho. E assim Paulo foi ensinando. Então Paulo aqui, ele explica isso para Pedro, e Pedro ele assina embaixo e fala: não, eu tive experiência, não necessita, né, de um gentio circuncidar, não se necessita de gentio guardar o sábado. Só que Pedro deixa uma advertência: mas olha, vocês não precisam fazer isso, mas vocês têm que se guardar das comidas sacrificadas a ídolos e tem que se guardar da fornicação. Está aqui no texto. De tudo que Pedro falou que não precisava fazer, tem algumas coisas que ou seja, o Espírito Santo não abriu mão. Primeiro, não comer coisas sacrificadas a ídolos. Por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória é de Deus e o poder é de Deus. E segundo, da fornicação, que é o pecado de prostituição. Ele disse: guarda da fornicação, ou seja, se querem ter intimidade, tem que casar. Se querem ter intimidade, tem que ter matrimônio. Se querem ter intimidade, então isso não é uma coisa de agora. Isso é uma doutrina não do homem, mas é uma doutrina bíblica dada pelos apóstolos. Então Pedro ele vai e fala: por quê? Porque o peso religioso estava abafando a fé de Corintos. O peso religioso estava abafando o povo de crer. Então isso estava atrapalhando de milagre acontecer, isso estava atrapalhando de Jesus batizar no Espírito Santo, porque tem pessoas que são assim, tem pessoas que acham que a antiguidade dela, o jeito antigo dela servir Jesus tem que ser até hoje, mas sendo que não, o tempo vai passando e Deus vai trabalhando conforme conforme o povo, conforme a necessidade do povo. Hoje em dia na igreja é um tal de não pode isso, não pode aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado, e atrapalha o mover do Espírito Santo. Não é o homem que determina como temos que adorar a Deus, mas é a Deus que determina no coração de cada um da forma que você tem que adorar a Deus. Por isso que eu falo aqui na igreja: se você gosta de ficar quieto, pois fique quieto. Se você não gosta de falar nada, não fale nada, mas também não atrapalha quem gosta de dar glória, não atrapalha quem gosta de dar aleluia. Se de repente começar alguém a pular aqui, deixa essa pessoa pular. Você não sabe por que ela está pulando aqui na igreja, você não sabe o motivo que ela está extravasando as suas emoções aqui na igreja. De repente a pessoa que está pulando aqui dentro estava com vontade de se matar lá fora. De repente a pessoa que está gritando aqui dentro, ela foi ofendida lá fora. Então é melhor ela descarregar tudo aqui em Deus, sair daqui leve, sair daqui glorificando, do que ter peso no seu coração, do que ter peso na sua vida. Era isso que estava acontecendo com a igreja de Corintos. Deus, Ele conhece todos nós aqui. Ele tem poder de ir em cada coração de forma individual e ao mesmo tempo. Louvado seja o nome. E todos nós somos peças importantes para o Evangelho de Jesus Cristo. Todos nós temos um talento em Deus. Todos nós temos algo de bom que é para passar para as pessoas, para o Evangelho ser proclamado. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Cristo nos chama a uma
liberdade espiritual. Eu não digo libertinagem, mas eu digo liberdade espiritual. Aleluia. Então, irmãos, quem dá glória, quem dá aleluia, quem fala em língua, irmão. Aleluia. Quem gosta de ficar quieto, fique quieto. Quem gosta de chorar, chora na presença de Deus. Quem gosta de sorrir, sorria na presença de Deus. Mas seja espontâneo, seja sincero. E outra, não seja medidor da adoração do outro, porque só quem pode medir a adoração de alguém aqui é o Espírito Santo, é o Ruach HaKodesh, é aquele, aleluia, que ajuda a igreja. Tem alguém sentindo a presença dele hoje aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Paulo agora ele vai e traz essa notícia para o povo. Está aqui, falei com os apóstolos. Acabado o assunto. O concílio, a assembleia de Atos dos Apóstolos oficializou. Os gentios não precisam circuncidar, não precisam guardar sábado, não. É só adorar. É só adorar. É só fugir do pecado. É só não fornicar. É só não mentir, não é verdade? É só não enganar as pessoas, é ser fiel ao cônjuge, é ser respeitoso aos pais. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é que Deus quer daquela pessoa que é transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. O povo judaizante, eles acreditaram em Jesus, mas não estava deixando Jesus transformar a vida deles. E é muito ruim quando a gente faz isso. Não adianta somente dizer que acredita, mas tem que dar liberdade para o Espírito Santo transformar a sua vida na sua caminhada. É um processo de regeneração que o Espírito Santo faz na vida daquele que recebe o Senhor Jesus como Salvador. Mas vamos lá, continuando e saindo um pouco de uma parte da introdução e voltando aqui para a carta. Nós vamos ver que agora, primeiramente, Paulo sente uma vontade, Paulo sente de Deus a vontade de defender o seu ministério. Por quê? Porque quem está me ouvindo, diga glória. Esses judaizantes, esses homens que queriam implantar ritos religiosos para o povo, eles não tinham força, por causa da unção que estava na vida do apóstolo Paulo, por causa das palavras que Paulo falava, não dele, mas sim dita pelo Espírito Santo. Então qual é a arma que o diabo inspira eles a fazerem? Qual é a arma que o diabo coloca na mente desses judaizantes? Então, é o seguinte, se eles acreditam fielmente naquilo que Paulo ensina, vamos começar a defamar a imagem de Paulo. Vamos começar a criticar a Paulo, porque o diabo é assim, irmão. Quando ele vê que alguém está fazendo a diferença da presença do Senhor, ele é igual a esses políticos. Já viu na política? Na política é assim, irmão. Quando entra um político honesto, os desonestos vasculham o passado do rapaz todinho, vai até antes de ele nascer, para ver se encontra alguma coisa para tentar acusar aquele cara, para manchar. Louvado seja o nome do Senhor, a imagem dele. E nós vemos que Paulo ele teve que lutar contra isso, ele teve que defender o seu ministério. Quando nós olhamos para esta carta, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 1, no versículo 16 e no versículo 17, olha o que Paulo fala. O texto diz assim, olha, e por vós passar a Macedônia e da Macedônia, e outra vez ter convosco, e ser guiado por vós à Judéia, e deliberando isto, usei porventura de leviandade? Ou que delibero, o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, para que haja em mim sim, sim, e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco foi sim e foi não. Por que ele escreve isso para a igreja de Coríntios? Porque aqueles homens que queriam manchar a imagem deles, estava dizendo, louvado seja o nome do Senhor, que não era para confiar em Paulo, porque Paulo, louvado seja o nome do Senhor, não era homem de confiança. Eles lançaram na mente de Coríntios que Paulo, antes de se converter, matava crente, prendia crente. Antes de ele ter um encontro com Jesus, ali em Atos 9, em Atos 10, não me fala mais, em Atos 9,
né, eles começaram a trazer o passado de Paulo à tona. Começaram a dizer, olha, não confia no apóstolo Paulo, ele fala muita coisa. Começaram a enfraquecer. Eles disseram que Paulo, ele mentia, que Paulo não falava a verdade. Então é por isso que Paulo aqui nesse capítulo, ele fala, olha, porventura eu deliberei alguma coisa para vocês que foi fora de honestidade? O meu sim não foi sempre sim, e o meu não foi sempre não. Paulo estava defendendo a sua integridade mediante aquela igreja, coisa que não era preciso. Se a igreja tivesse ligada, se a igreja tivesse ligada no Senhor, não precisava Paulo ter que se defender, não precisava Paulo ter que dizer quem ele era. Mas infelizmente, irmãos, existem muitas pessoas que preferem dar ouvido à fofoca do diabo do que à palavra profética que vem da boca de Deus. Mas eu glorifico a Deus porque eu estou pregando para um povo aqui, aleluia, que cala todas as vozes, mas prefere ouvir a voz do Senhor. Tem alguém aqui? Aleluia, você pode adorar a Deus? Sabe qual é o problema? Tem pessoas que não conseguem lidar com pessoas puras. Elas ficam logo desconfiadas. Elas acham que ninguém é bom o bastante, que ninguém é honesto o bastante, né? Elas acham que, não, peraí, alguma coisa tem de errado. Alguma coisa está estranha. Tá não, irmão, porque quando o evangelho chega no coração de uma pessoa, ela transforma por completo. Quem xingava não xinga mais, quem bebia bebida alcoólica não bebe mais, quem usava droga não usa mais, quem era desonesto agora é honesto, porque o evangelho, ele transforma o caráter da pessoa. E quando Paulo fala, olha aí, Paulo fala, não vou falar nada, vê meu testemunho, vê se eu falei alguma coisa que não era de Deus. Eles não tiveram como responder. Louvado seja o nome do Senhor, porque contra fatos, meu amigo Neilson, não tem argumentos. Oh, aleluia, uma vez que a tua luz brilha, queira o diabo ou não, terão que testemunhar Deus na sua vida. E não para por aí não. Eles também tentaram fazer umas coisas. Eles disseram assim, olha, louvado seja o nome do Senhor. Eles começaram a dizer que Paulo, ele não era apóstolo, que ele não era como os outros apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai ver a resposta de Paulo nesse mesmo livro, no capítulo 3, versículo 1. Paulo, ele fala, olha, porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmo? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação para vós, de vós? Ou seja, a igreja caiu na pilha daquele judaizante e começou a pedir recomendação para o apóstolo Paulo. Começou a pedir carta, não quero saber se realmente você é apóstolo. Por quê? Porque chegou ao nosso ouvido que você não é apóstolo. Louvado. Aí Paulo falou, mas eu preciso de carta de recomendação. Eu vou lembrar uma coisa para vocês. O que é que o Espírito Santo fez no meio de vós quando eu preguei para vocês? Não teve milagre, não teve cura, não teve renovo, não teve batismo no Espírito Santo. Paulo se sentiu ofendido, porque a pior coisa que tem, irmão, é você estar com o coração puro, aleluia, mas alguém está com o coração impuro. Mas glorificado seja o nome do Senhor, porque Salmos diz que Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso broquel, é Ele que te justifica, é Ele que te justifica. Você não precisa provar nada para ninguém, você só precisa caminhar na presença de Deus, e o próprio Deus vai te justificar na presença dEle. Tem alguém aqui para dar glória para Jesus? Tem alguém aqui, irmão? Aleluia. Eu já vou sair da introdução. Agora eu vou dizer porque Paulo também tem que se defender. Porque alguns diziam, louvado seja o nome do Senhor, que Paulo não estava bom. Eles começaram a dizer que Paulo não falava coisa com coisa, e que Paulo estava ficando maluco da cabeça. E Paulo responde no capítulo 5, aleluia, no versículo 12 e 13, ele fala assim, olha, por que não, glória a Jesus, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vós gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração, porque se enlouquecemos é para Deus, e se
conservamos o juízo é para vós. Ou seja, Paulo ficou irado uma certa feita, porque tinha muita crente vivendo de aparência no meio de Coríntios, tinha muita gente que falava que era, mas não era, e isso causou uma ira em Paulo, e Paulo teve que ser firme, Paulo teve que ser louco no evangelho. Sabe por quê? Porque para aqueles que estão perecendo é loucura mesmo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Só quem é salvo dessa noite, só quem é salvo dessa, oh aleluia, o crente não briga, o crente não discute, mas ele vai passar de madrugada no monte, orando e buscando a presença do Senhor, e alguém vai dizer, é maluco, está lá no monte fazendo o quê? Parece cabrito, eu não sei para que vai para monte. O Deus que escuta no monte é o Deus que escuta no quarto. Tudo bem, eu até concordo com você, mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo Jesus operando milagre e subindo para o monte, operava milagre e subia para o monte, operava milagre e subia para o monte. Oh, aleluia! Aí Paulo falou, eu sou louco para Deus, mas para vocês eu sou sóbrio. Para Deus eu faço loucura. O que é loucura? Qual é a maior loucura? Qual é a maior loucura que nós fazemos para Deus? Sabe qual é a maior loucura? A maior loucura é renunciarmos a nós mesmos. Eu vou repetir para ver se vai sair mais glória aqui. A maior loucura do crente é renunciar suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. É loucura ou não é? Renunciar a si próprio, hein? É loucura ou não é? Jejuar, buscar no monte, procurar assim um caminho mais difícil, porque para o crente tudo é mais difícil. Pô, eu preciso comprar essa geladeira, mas espera aí, estou pagando, eu vou terminar de pagar, mas isso vai demorar 8, 9 meses. Eu conheço um cara ali que ele presta um dinheiro. Não. Eu prefiro esperar para poder. Mas isso é loucura. Você, não. Eu prefiro esperar, aleluia, 8 meses e comprar. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. É ruim, né? Alguém chega, rapaz, tu não vale nada. Tu não presta. Fala alguma coisa para ver se eu não te arrependo aqui agora. Fala alguma coisa para ver, te humilha. Aí você fica quietinho. Você não fala nada. Aí alguém diz assim, cara, isso é loucura, cara. Você é uma pessoa boa, a pessoa está te ofendendo, está te xingando e você não fala nada. Mas por que eu vou falar? Desde o momento que eu levantei a minha mão, as minhas guerras não são mais minhas, mas são daquele que me levantou para a glória do nome dele. E para finalizar, falaram que Paulo era de duplo caráter, porque Paulo na carta exortava a igreja, mas quando estava com a igreja ele falava manso, ele era meigo, como está lá no capítulo 10, onde nós vamos agora partir para a mensagem. Você vai ver no versículo 2 que Paulo fala assim, olha, rogo-vos, pois que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Pulando lá para o versículo 10, para corroborar o que eu estou pregando, ele fala assim, ó, porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas na presença do corpo é fraca, e a palavra desprezível. E no versículo 11 ele fala, pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estamos ausentes, tais estamos também por obra, estando presente. Ou seja, Paulo exortou com a primeira carta a Coríntios, falou duro, pregou duro, mas quando Paulo esteve presente, ele procurou usar o amor, ele procurou usar a bondade, ele procurou olhar nos olhos e dizer assim, olha, Jesus perdoa, e eu estou aqui para... Só que aqueles que queriam inflamar a igreja começaram a dizer, não, Paulo é duas caras, na carta ele bate, na carta ele fala, mas quando está presente ele é manso. Então Paulo falou, olha, então se for necessário eu ser ousado também na presença, eu também vou ser ousado na presença. Sabe por que as pessoas confundem? As pessoas confundem
bondade com omissão. As pessoas às vezes te confundem, porque você procura paz, eles acham que você é fraco, eles acham que você é de duplo caráter, mas não sabe eles, é que você está procurando vivenciar o amor de Deus. Não confunda bondade com bobice. Bondade é bondade, bobice é bobice. Eu estou sentindo a presença de Deus, aleluia. Escuta o que eu vou te falar. O mesmo Davi que guardou, aleluia, os mantimentos de Nabal, foi o mesmo Davi que ficou irado por causa da má obra de Nabal. Entende uma coisa? O mesmo Paulo que pregava o amor, ele disse para alguns: a vocês eu entrego a Satanás para ver se a carne de vocês se salva. Eles não sabem a autoridade que o crente tem. Você tem uma autoridade, e que se tem coisas, se tu bradar no mundo espiritual, Deus abre o leque. Então eles precisam entender a autoridade que você tem. Quem pode abrir a boca e adorar? Só quem tem autoridade em Cristo Jesus. Abre a boca e adore a Ele. Quem intimidar com cara feia, quem intimidar com menosprezo, quem intimidar com desprezo, louvado seja o nome do Senhor. Mas não sabe ele que nós abandonando o mundo não foi à toa não, irmão. Aleluia. No mundo dava facada, no mundo dava tiro, no mundo xingava, mas na presença de Deus não. Nós entregamos tudo para papai, e papai compra o nosso barulho. Só quem está sendo justificado aqui nessa noite adora o Senhor. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia, defenda a tua unção, defenda a tua chamada em Cristo, se posiciona, levanta a tua cabeça, aleluia, louvado seja. Não é para você brigar, não é para você entender a sua posição. Sabe qual é a sua posição? Paulo escreveu para Efésios: Jesus te colocou assentado acima das potestades. Oh, aleluia. Sabe qual é a sua posição no Evangelho? Jesus disse em Marcos 16: eis que eu vos dou autoridade em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome. Você tem autoridade, você tem autoridade, você não é qualquer um. Se você quiser dar glória, dá glória, mas eu vou falar o que você é. A Bíblia diz que você é embaixador, você é embaixadora de Cristo Jesus, você é representante do reino de Deus aqui na terra. E agora Paulo, depois que se defende, ele ensina uma coisa que eu quero entrar na mensagem. Olha o que ele fala para a igreja no capítulo 10. Bota lá no capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Diga comigo, não são carnais, mas sim poderosas. Diga, poderosas. Poderosas em que, igreja? E para a destruição de quê? De quê? Das fortalezas. Você precisa entender uma coisa. Essa fortaleza que Paulo está falando aqui não é uma fortaleza qualquer. Não é um muro de Berlim desse da vida. Não é uma muralha, não. Paulo aqui está levando a gente para um lugar mais profundo. Paulo está dizendo aqui da maior guerra que o crente trava, que é aqui, ó. Se você crê que tem unção na tua mão, você pode botar a mão na sua cabeça. Aqui, ó. O diabo, ele tenta criar fortaleza, que é ato profético, eu creio. Porque no ato profético, pegaram a toalha de Paulo e levaram os enfermos foram curados. No ato profético, a mulher do fluxo de sangue tocou na orla de Jesus, sem Jesus mandar, e foi curada. Aqui, ó. Essas fortalezas são fortalezas que o diabo tenta criar na nossa mente. Vai recebendo aí, ó. E ele cria fortalezas na sua mente para poder travar a fé que Deus colocou em você. Para poder destruir a tua chamada em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nessa noite, você com a mão na cabeça, recebe hoje unção
Porque toda a fortaleza que o diabo está tentando levantar no seu consciente, no seu subconsciente, na sua memória, está sendo destruída agora em nome de Jesus. Recebe aí. Agora olha para mim. Quem está me ouvindo, diga amém. Ele cria essas fortalezas. Repara que para Paulo ele escreve em Efésios sobre uma armadura. E quais são os componentes dessa armadura? Coraça da justiça, cinto da verdade, sandália para a preparação do evangelho, a espada do Espírito, que é a palavra, o escudo, que é a fé, e mais o que, igreja? E mais o que? Eu sofri um acidente agora. Isso. Eu sofri um acidente de moto agora. Eu ralei a cara por quê? Porque eu estava sem capacete. Eu fui imprudente. Perto de casa, não precisa não. Eu estou até sem capacete, mas esse capacete acabou. Tem que comprar outro. Porque o capacete ele protege a cabeça. E tem muitas fortalezas que o diabo coloca na nossa mente para tentar destravar. Para tentar te travar. Para tentar fazer com que você não caminhe. Porque toda guerra é aqui. Repita comigo, toda guerra do crente é na mente. Ó, é aqui, ó. É aqui que o diabo tenta implantar as mazelas dele para você parar, para você ficar estagnado, para você achar que você não é ninguém, que você não é nada, que você não merece estar na presença de Deus. Ele vai fazer de tudo para construir essas fortalezas. As fortalezas que ele cria. Primeiro, os meus pais eram assim, é por isso que eu sofro até hoje, eu vou sofrer. Tem pessoas que acham que sofrem, tem pessoas que acham que não dá certo no amor, tem pessoas que acham que não dá certo na vida material, tem pessoas que acham que porque o pai era, porque a mãe era, porque a mãe fez alguma coisa de errado, porque o pai era assim, porque o pai era assado. Ah, não, isso segue de família em família. Foi sempre assim. Mas você precisa entender uma coisa para essa fortaleza cair por terra. Desde o momento que você levantou a mão e recebeu o Todo-Poderoso, aleluia, como teu Salvador, a maldição acabou em você. Oh glória, quem pode adorar? Não existe mais. Daqui para frente é diferente. Você vai gozar das bênçãos, o seu filho vai gozar das bênçãos, os seus netos vão gozar das bênçãos, os seus bisnetos vão gozar das bênçãos, os seus tataranetos vão gozar das bênçãos. Acabou em você, porque a unção está sobre a sua vida. Jogue essa fortaleza por terra. Com o crente não existe maldição hereditária, existe libertação e vitória para a glória de Deus. Outra fortaleza. Você merece passar por isso. Você fez muita coisa errada. Tem alguém sentindo Deus aqui comigo? Você merece passar por... Ei, olha aqui para mim. O que Jesus falou no seu evangelho? Acho que é Mateus 8, Mateus 8, 11. Vinde a mim, todos vós que está cansado e sobrecarregado, e aprende de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e eu encontrarei descanso para a sua alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Sabe que fardo pesado é esse que Jesus está falando? É o pecado. É o pecado que te dá culpa. O pecado realmente. Existe um demônio acusador que ele fica 24 horas. Você não merece, viu? Naquele dia você fez isso. Você não merece. Mas você precisa entender uma coisa. Desde o momento em que você disse: Jesus, pequei contra os céus e pequei contra ti. Me perdoa, Senhor. Eu venho aqui buscar o teu perdão, que você fez assim, ó, que você levantou as suas mãos. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. E diz: Senhor, me dá mais uma chance.
Jesus pegou o fardo pesado do pecado, jogou fora e colocou o fardo dele leve. Você está entendendo isso? Não aceite isso na tua vida. Jogue essa fortaleza por terra. Olha, eu não sou irresponsável. Eu não sou irresponsável. Você só não pode tomar posse dessa palavra se você estiver praticando o pecado e não tiver largado ele. Mas se você abandonou, se você se arrependeu, esquece. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Só quem é nova criatura hoje, abra a boca e adore o nome dele. Glória. Você precisa destruir essas fortalezas. Sabe qual é a outra fortaleza? É ser assim mesmo. Olha para o teu irmão e fala, não é assim não. Ser assim mesmo, não é assim não, não é assim não. Não. Você está na presença de Deus, rapaz. Você vigia na terra. Você vai se conformar com isso? Você vai ficar com essa vida, vai ficar com essa vida medíocre espiritualmente falando, falando que é assim mesmo? Achando que não é assim não. Você não nasceu para ser vencedor. Você nasceu para ser mais do que vencedor na presença de Deus. Oh, aleluia! Existe aí um jargão. Eu não gosto de usar esse jargão não, que se fala, levanta, sacode a poeira. Isso é coisa de samba do mundo, irmão. Eu não vou mandar você sacudir poeira nenhuma. Eu vou mandar você, aleluia, renovar as tuas forças em Cristo e entender, louvado seja o nome do Senhor, que Deus tem um novo para você. Tem novidade de vida para você, tem novidade de vida para você. Só quem crê nessa palavra, meu Deus, será que eu estou pregando para crente que crê aqui nessa noite? Aleluia, abre a tua boca e glorifica. Não, eu vou estudar, eu vou para frente, eu vou conseguir, eu vou vencer. Isso não é assim mesmo não, porque eu lutei para ter, eu batalhei para conquistar. Eu não vou deixar Satanás tomar da minha mão não, eu vou partir para dentro e vou obter a minha vitória. Porque não dá tempo, irmãos, porque já é 20 horas. Mas você precisa entender que a fé ela gera certeza, mas o medo gera dúvida. Joga essa fortaleza do medo para fora. Joga essa fortaleza, deixa caia por terra. A Bíblia nos ensina que os medrosos não herdarão o reino de Deus. É medo de ir. É medo de fazer, é medo de se entregar, é medo de se envolver. É medo de fazer voto, é medo de fazer propósito. Não, tenha coragem. Gideão estava todo bobo. Era quantos homens com Gideão? Era quantos homens? 30 mil homens? 30 mil homens, né? Gideão dançando. Eita, vou vencer a guerra. Quantos homens. Aí Deus olhou assim, rapaz, o meu nome não vai ser glorificado nisso. Gideão, vem cá, eu tenho um rolo para. Vamos usar a linguagem pentecostal dos assembleanos. Eu tenho um rolo para tu entregar para a igreja. Eu tenho um mistério para te revelar. Aí Deus, Gideão, pode mandar, Senhor. Uma pregação, Deus vai mandar uma pregação para mim de avivamento. Eu vou chegar do arraial pregando, toma as espadas, e vamos que vamos, porque Deus já nos deu a vitória. Qual é a mensagem, meu Senhor? Pode falar que eu vou pregar. Já sei, o Senhor vai chegar, mandar pregar que o Senhor vai chegar conforme chegou no Mar Vermelho. Não. Não é essa a pregação não, Gideão. Qual é a pregação de motivação que o Senhor quer, Senhor? É essa aqui, Fala para eles que os covardes, os medrosos, não é para ir para a guerra não, tá? É para voltar do meio do caminho, tá? Mas por quê? Sabe por quê, irmão? Porque, olha só que coisa interessante, pega essa aqui. Porque Deus não transforma coração medroso, Ele transforma coração fraco. Mas a pessoa quando é medrosa, é medrosa. Deus podia falar, não, fala para eles que eu vou dar coragem. Não, fala, manda voltar. Vai atrás, porque o medroso, na hora da guerra, ele abandona a arma e sai correndo. Meu Deus, estou pregando para alguém aqui, olha. Não, eu vou orar contigo. Mas quando o negócio começa a ficar, já não está mais. É medroso, irmão. Por isso você não pode confiar no homem. Você tem que confiar em Deus. Não, eu estou contigo. Pode deixar que eu estou contigo quando o negócio aperta. Mas ainda bem que a gente faz como Davi. Elevo
os meus olhos para o monte. Meu Deus, já saiu um glória ali. Eu vou continuar falando para me sair mais agora. Da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Oh, você pode aplaudir Jesus nessa noite? Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Não tenha medo na presença de Deus. Não tenha medo de buscar. Não tenha medo de, se Deus mandar você comprar um livro para ler, não tenha medo, compre. Não tenha medo de orar. Estou sentindo vontade de orar todo dia à noite, ore. Estou com vontade de jejuar. Será que eu vou conseguir? Jejua. Você vai conseguir. Se Deus está mandando, você vai conseguir. Toma o seu remédio. Tem que tomar o seu remédio. Mas pratica o jejum que você tem que praticar. Só não estabeleça a hora para Deus. Para Deus, eu vou até onde eu aguentar. Quando eu não aguentar mais, eu entrego. Porque esse negócio de estabelecer hora. Não, se eu vou jejuar até 9 horas da noite. Aí chega 3 horas, já está quase. Ai, meu Deus. Eu vou ter que. Não. Até onde você aguenta. Deus, ele conhece a nossa sinceridade. Mas não tenha medo. Eu ia pregar aqui, irmão, sobre os pensamentos que você precisa identificar para ter uma fortaleza. Mas eu prometo, já tem 2 mensagens que eu não consigo terminar e não terminei. Que essa mensagem, se Deus permitir, na próxima oportunidade, eu vou terminar ela. Mas fique só com essa parte hoje. Aplaude ao Senhor Jesus nessa noite.